Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo. Como tu leu na descrição, eu vou te ensinar como comprar um notebook para um uso leve e intermediário de um jeito simples e fácil. Mas antes de a gente ir para o conteúdo, eu tenho alguns recados. O primeiro é, se tu sabe já sobre o que é hardware, toda a parte de configuração e quer aprender um pouco mais, fica nesse vídeo, mas eu não vou falar nada muito técnico. Vai ser um jeito bem simples e claro, com explicações bem fáceis para qualquer pessoa entender. Então, se tu não entende nada de informática, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que tu vai aprender como procurar um computador baseado nos requisitos que tu precisa para atender às tuas necessidades, tá bom? E se te ajudar, deixa o like e não esquece de se inscrever nesse canal para não perder mais conteúdos. E se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que será muito bem-vinda. Então, depois da vinheta, bora pro conteúdo. Fui! Então pessoal, você já está ouvindo minha tela? Vamos começar pelo princípio para tu entender como é que funciona um computador ou um notebook. Quando tu liga o teu computador, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui o processador, ele vai vir procurar as informações no teu HD, vai processar essas informações, vai jogar na memória RAM. Se ele tiver a placa de vídeo integrada, quem vai gerenciar o vídeo vai ser o processador. Se tu tiver uma placa de vídeo dedicada, quem vai gerenciar o vídeo vai ser essa placa de vídeo. O processador vai delegar a informação para a placa de vídeo, mas é ele que vai dizer, ó, esse arquivo vai para a tela, vai para a placa de vídeo, mas ele não vai fazer o gerenciamento gráfico, essa é a diferença. Então, ele vem aqui, processa a informação, quando é a placa de vídeo integrada, vem e joga para a tela, tá? Quando tem a placa de vídeo dedicada, ele vem aqui, passa a informação para a placa de vídeo, e ela gerencia o vídeo e joga para nossa tela. Então ele faz esse princípio. E isso faz para todos os programas, arquivos, ele vai fazer todo esse processo, tá? É um ciclo vicioso que ele faz. Então, nosso processador pega e faz cálculos. O que são esses cálculos? Todas as informações que tu pede, ele vai processar essas informações e vai largar para as determinadas peças fazerem a função. Então, como é que o processador funciona? Ele tem a sua frequência, que é a velocidade base, tá? E alguns processadores têm seu turbo, que ele consegue fazer uma aceleração. Então, por exemplo, ele vai começar a frequência de 1.1 GHz, que é 1 bilhão de cálculos por segundo, e pode chegar até 4.2, 4.9. Então, cada vez eles estão subindo mais o clock. E aí, mais cálculos ele consegue fazer por segundo. Os processadores lá da antiguidade, antes de virar o Pentium Dual Core, então antes de virar com vários núcleos, que é essa parte aqui que eu vou explicar para vocês, os processadores antigos eles tinham um núcleo, como se fosse um processador só, e eles conseguiam fazer uma informação de cada vez. Com o passar do tempo, saiu os modelos Cores, que aí o que acontece? Eles tinham dois núcleos e aí tu conseguia processar duas informações ao mesmo tempo. Aí tu deve estar se perguntando, mas Rafael, eu abro 500 mil coisas e meu processador dá conta, né? E aí ele tem só dois núcleos. Como é que ele faz isso? Então, como ele faz os cálculos muito rápido, por exemplo, se ele tiver 1.1 GHz, ele vai conseguir fazer 1 bilhão de cálculos. Então, conforme tu vai abrindo os programas, ele consegue processar tão rápido essa informação e consegue fazer essa multitarefa. Só que ele vai ter um limite. Esse limite vai ser baseado quantas informações tu pedir para ele ao mesmo tempo. E aí ele vai pegar e vai processar uma informação, então vai fazer isso muito rápido. Quando saiu a versão Core, que é a que a gente tem hoje, então os i3, os i5, os i7, os i9, esses processadores, eles têm vários núcleos. Por exemplo, um i3, ele tem, em teoria, era para ter 3 núcleos. Na verdade, ele tem 2 núcleos e 4 threads. Meu Deus, Rafael, 4 threads? O que é isso? Você lembra que eu te falei que os processadores de antigamente, eles processavam uma informação de cada vez? E depois eles fizeram os Dual Core, que processava 2 informações de cada vez? Um i3, ele consegue processar 2 informações em cada núcleo. Então, os processadores de hoje em dia, eles são baseados em núcleos e threads e a frequência e o cache que eu vou falar daqui a pouco. Então, se tu tem um i3 que ele tem 2 núcleos e 4 threads, quer dizer que ele tem 2 núcleos físicos e ele consegue processar 2 informações ao mesmo tempo em cada núcleo, com uma frequência, vamos supor, de 1.6 GHz. E aí ele consegue processar 2 informações, então já é o dobro baseado no Dual Core da antiguidade. Um Dual Core antigo.
ele consegue num núcleo fazer a informação disso aí. Então, por isso que botaram a sigla I3. Se tu pegar, por exemplo, um i5 hoje ele tem várias versões, como o i3, então vai variar o quê? Cache, vai variar a velocidade, vai variar um pouco de threads, né? Mas ele vai sempre seguir essa linha. Então, o i5 ele vai ter 4 núcleos físicos e 6 threads. Então, quer dizer que ele tem 4 processadores físicos, para vocês entenderem, e consegue processar 2 informações em cada núcleo ao mesmo tempo. Então, é essa a diferença dos processadores mais antigos. Tu sabendo que os processadores têm núcleos, threads e frequências e cache, agora, o cache precisa saber o seguinte. Antigamente, os processadores eles não conseguiam armazenar as informações nele. Ele tinha que pegar e largar para a memória RAM para poder pegar outra informação. E aí, o que acontece? Eles desenvolveram esse cache, que é uma memória que ela é muito rápida, que ela fica lá no processador, ela é muito pequenininha, e ela consegue fazer o quê? Ela armazena e manda para a memória. Dessa forma, o processador consegue estar sempre um passo à frente. Então, ele consegue estar calculando processos, largando, e esse cache está sempre um pouquinho na frente, dando esse desempenho para o processador, dando essa aliviada para ele conseguir trabalhar de uma forma mais rápida nessa questão. Então, o teu computador ele tem núcleos, threads, frequência base e o turbo, que é o que ele consegue acelerar, e o cache. Depois disso a gente passa para a memória RAM. O que a memória RAM faz? Se a gente tivesse um computador hoje que tivesse só HD e o processador, a gente ia demorar mais ou menos para ligar o computador. Isso eu não sei dado bem certo, tá? Mas é baseado aí, tu ia levar em torno de uns 30, dependendo do processador, uns 30 a 1 hora para conseguir inicializar o teu Windows, porque o HD, a taxa de transferência dele é muito baixa, então ele não consegue, com o seu barramento e sua velocidade, entregar alta performance. Então a memória ela serve para alocar os arquivos e os programas que estão abertos quando o computador está ligado. Quando o computador se desliga, essa memória automaticamente ela se zera e ela fica sem nenhum arquivo lá dentro. E aí ela fica nesse ciclo. Então, as memórias vão que te dá a liberdade de tu conseguir abrir mais guias do navegador, abrir mais programas, e vai facilitar a vida do teu processador. Porque quando a memória RAM está cheia, o que o teu processador tem que fazer? Vamos supor que ele quer carregar essa caneta. Só que essa caneta ela está lá. Ela não está sendo mais usada, mas ela fica ali no cache até ser lotada ou ela ser trocada. Vamos botar desse jeito. Quando o processador chega aqui, ele vê que está cheio, o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar essa caneta e entra essa outra. Se tu pedir essa caneta de novo, ele tem que processar ela de novo e botar cá. Se tu tem espaço, ele mantém as duas. E aí, se tu pede uma informação, ele vai te abrir mais rápido. Sabe um jeito de tu notar isso? Quando tu abre a primeira vez o teu Windows e tu vai abrir a primeira vez o programa, repara, tu vai notar que ele é um pouquinho mais lento. Qualquer programa que tu abrir. Por quê? Porque ele tem que carregar na memória. Depois que tu carrega, se tu fechar e abrir o programa, pode ser que tu abra até outros programas. Se tu tiver espaço suficiente na memória, e tu, por exemplo, abrir 2 desses programas, e tu fechar o primeiro programa, e tu voltar a abrir ele, tu vai ver que ele vai abrir extremamente rápido. Por quê? Porque ele já está no cache. E aí tu consegue ter esse acesso mais rápido. E depois a gente vem, por último, do nosso HD. O nosso HD convencional que a gente tem é esse carinha aqui, ó. Vou até chegar bem perto da câmera, ó. É esse carinha aqui, ó. Ele tem uma agulha e um disco que ele faz a escrita. Eu costumo brincar que parece um disco de vinil, só que isso aqui gera numa alta rotação e ela tem uma leitura escrita extremamente rápida para armazenar e fazer a leitura dos dados que estão aqui dentro. Hoje em dia a gente tem os SSD M2 e os SSD convencional. Eu vou botar uma foto agora aqui, ó, desse lado. Vai aparecer aqui no meio da tela um SSD convencional, que ele parece um HD, porém ele não tem mais essa parte mecânica. Ele é só como se fosse um pendrive com uma extrema velocidade. Vamos explicar desse jeito para tu entender. Depois a gente tem os SSD M2, que parece essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui que tu tá vendo, ela tem uma extrema velocidade e tem um barramento mais alto. Então ela consegue chegar em mais velocidades do que o SSD convencional pelo seu barramento do SATA, que chega num certo limite. O barramento do SSD M2, tu conseguir chegar a níveis muito mais altos se teu equipamento suportar. Então, tu tem várias variáveis aí. Por exemplo, um HD convencional hoje, a taxa de leitura dele é na faixa dos seus 80 a 100 megas por segundo. Um SSD convencional, ele parte dos seus 350 megas por segundo. Se tu pegar um SSD bom aí de mercado, tu vai pegar na faixa aí dos seus
500, 450 MB por segundo. Então, se tu for ver, é quase 5 vezes mais. Pegar um SSD M2, ele vai partir aí de 450 e pode chegar até 5 GB. Hoje a gente tem na atualidade, no dia que esse vídeo está sendo gravado, até 5 GB por segundo. Então, para tu ter uma ideia da extrema velocidade que ele vai te dar de desempenho. O que o SSD e o diferente do HD vai te entregar? Ele vai entregar muito mais rápido os arquivos para o processador. Consequentemente, vai abrir muito mais rápido os programas e os arquivos. É basicamente isso que vai te deixar mais rápido. Então, tu vai conseguir essa performance na rapidez de abrir. Ele não vai melhorar no desempenho, por exemplo, de jogos, vai melhorar um pouco no desempenho de abrir arquivos pesados de programas especiais como AutoCAD, Photoshop, né, Premiere, mas daí tu vai precisar um pouco do processador e também da tua placa de vídeo para daqui a pouco renderizar isso aí. Depois que tu tá sabendo disso, de como funciona cada coisa, nós vamos chegar no ponto de para que tu vai usar o computador? Que é a pergunta-chave, é a pergunta de R$1 milhão. Para que tu vai usar? Aí tu vai me dizer, Rafael, por exemplo, uma pessoa que usa para multitarefas, ela vai usar Word, Excel aberto ali, 2, 3 Word, um Excel, 4, 5 páginas do navegador, tocando uma música ou reproduzindo vídeo, daqui a pouco com uma segunda tela, e tu precisa de uma máquina que vai suportar isso. Então, o que acontece? Em teoria, quanto mais núcleos tu tiver no processador com mais threads, mais funções ao mesmo tempo ele vai conseguir fazer. Então, consequentemente, ele vai conseguir te atender mais programas e mais funções ao mesmo tempo com uma alta taxa de velocidade. Só que tu precisa também ter bastante memória RAM. Se lembra que ela é responsável para manter os aplicativos no cache e tu conseguir abrir mais aplicativos. Se tu tiver pouca memória, tu vai te limitar. Não adianta tu ter um processador porrado se tu tiver pouca memória, porque o teu processador ele vai ter trabalho dobrado. Então, baseado no que tu vai pesquisar, no que tu vai usar, tu vai conseguir montar essa configuração. Então, vamos supor que tu vai usar com o Word e Excel, 2, 3 guias abertas, né? 2, 3 arquivos, tu vai usar ali 4, 5 páginas da internet e vai rodar uma música. O i3 te atenderia, porque ele vai ter 2 núcleos e 4 threads. Então, ele vai ter 4 processamentos ao mesmo tempo. Esses processamentos, tu vai, em teoria, conseguir rodar 4 programas ao mesmo tempo. Então, tu vai estar rodando, em teoria, 4 programas ao mesmo tempo, tu vai rodar tranquilo. Agora, no futuro, os programas vão ficar um pouco mais pesados. Se tu está usando já metade do teu processador, 50%, 60%, eu te recomendaria, se tu tem condições, de pegar um i5. Por quê? Os notebooks a gente não consegue fazer tanto upgrade que em desktop. A gente consegue fazer 2 upgrades, que é memória RAM e armazenamento. E notebooks da atualidade agora que tem a possibilidade de comprar já com o suporte para SSD M2, que é uma tecnologia nova, que já existe há um tempo, só que ela era muito cara e só para computadores topo de linha que tu conseguia e era uma fortuna. Hoje está ficando bem mais acessível e no futuro vai ficar mais acessível ainda, vai acabar tirando o nosso disco rígido da jogada. Então, tu sempre tem que pensar nessas questões de upgrades. Pega um processador um pouco mais potente, gasta um pouquinho mais, nem que daqui a pouco tu pega um pouquinho menos de memória RAM e que não venha com SSD M2, mas que venha com slot. Que daí no futuro tu faz um upgrade. Vamos supor, comprou com 4 GB e daqui a pouco tu precisa de 8, tu vai lá, tu vai ter que olhar as especificações, eu vou mostrar para vocês, vai olhar as especificações e vai ver lá se ele tem upgrade, se dá para fazer upgrade de memória. Que tem alguns notebooks que não tem, então tem que ficar ligado nisso. Tu vai olhar a questão da memória, tendo espaço para botar um slot M2, tu fica com o HD convencional que a gente costuma deixar nossos dados. Então, por isso que eu digo, vale a pena pegar um notebook que vai te dar upgrades. Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas ferramentas que vão te ajudar a tu descobrir se o processador ele é mais potente do que o outro e tu também vai saber ver as gerações de processador que existe. Hoje a gente está na 10ª geração. Então tu tem que avaliar muito, vale a pena pegar um processador mais antigo, uma memória mais antiga, que a memória, eu esqueci de falar, a gente tem modelos. Hoje a gente está na DDR4, existe a memória DDR3, DDR2, DDR, né, e as DDR. E as mais antigas que são DIMM, que isso aí é quase um museu já. E tá para sair as DDR5, mas eu acho eu dei uma lida, mais ou menos vai daqui um ano e pouco para sair as memórias DDR5 para computador. Então, hoje a da atualidade é a DDR4. Se tu pegar uma DDR3, pode ser que daqui um ano e meio seja difícil tu achar memória para comprar nova. Então, tenta sempre pegar a melhor tecnologia
possível. Só se tu pegar um preço muito bom, num notebook muito antigo, com uma performance muito topo de linha, que esteja com um preço assim de banana, pra te valer a pena. Caso não encontre, pega a melhor tecnologia, a tecnologia mais nova, que tu vai estar por muito mais tempo com suporte de drivers e na questão de tu estar com uma tecnologia melhor. Eu vou abrir aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, no site da Intel, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu botei um i7 da 7ª geração. Rafael, como é que eu sei se é da 7ª geração ou da 10ª geração? Tá vendo aqui que a gente tem um 7 nesse número depois do i7? Então quer dizer que ele é da 7ª. Aqui a gente tem um i5 da 10ª geração. E aqui é a versão do modelo dele. E aqui a gente tem um i7 da 10ª geração e o modelo dele. Esse site aqui é o site próprio da Intel, que tu consegue fazer a comparação dos processadores. Mas ele não vai te dizer qual que é melhor. Tu vai ter que saber, olhando pelos dados, que agora tu já sabe como é que funciona, tu vai conseguir ver qual que tem a melhor configuração. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, aqui em cima vocês vão ver as linhas. A gente tem, ó, um i7 da 7ª geração, ele tem 2 núcleos, tá? Ele tem 2 núcleos e 4 threads. O i5 da 10ª geração, ele tem 4 núcleos e 8 threads. O i7 da 10ª geração, ele tem 6 núcleos e 12 threads. Se tu olhar aqui, o i7 da 7ª geração, ele é mais fraco. Ele tem um clock base mais rápido, ó, ele começa em 2.7, esse aqui 1.7, esse aqui 1.10, vai dizer, nossa, Rafael, esse aqui é mais fraco. Mas ele tem, não se esqueça que ele tem mais núcleos, então ele consegue processar muito mais informação, então a velocidade ela não é relevante aqui nessa situação. E se tu olhar aqui o turbo, no turbo, ele chega a 3.50 e o i5 chega a 4.40 e o i7 da 10ª geração chega a 4.90. Então, tu vai ver aqui que a gente tem muito mais velocidade. E aqui, se a gente olhar, a gente tem, ó, 4 MP de cache no i7 da 7ª geração, no i5 da 10ª geração, a gente tem um de 6 MP de cache e o i7 das 10ª geração a gente tem 12. Então, aqui a gente tem uma evolução. Então, se tu comparar, nossa, é um i7 da 7ª geração, vou comprar, tá com preço bom. Só que se tu pegar um i5 da 10ª geração, é superior a um da 7ª geração, um i7, que seria para ser melhor a qualidade, né, a performance. Então, para mostrar mais uma prova para vocês como esse i7 é mais lento do que esse aqui, eu tenho aqui, ó, um site que faz comparação de processador, tá? Que não é do próprio fabricante. Esse site aqui, eu vou deixar na descrição o link dele. Então aqui, ó, a gente tem o Intel Core i7 7500 e o Core i5 10210U, que é o mesmo que está aqui na Intel. Se a gente olhar aqui, ó, os dois são para notebooks, ó. Aqui, lugar de classificação do desempenho. Só para vocês reparar que aqui ele está em 911, esse aqui está em 518, então ele está bem mais na frente em questão de desempenho. Aqui ele bate todas as informações que estão lá no site. Aqui embaixo, ó, ele vai te dar qual que é melhor, tá? Então aqui, ó, desempenho geral em testes. Olha só a diferença. Olha o i5 dando uma surra no i7. Ele é 83% mais rápido do que o i7 da 7ª geração. Então, por isso que eu digo, às vezes a gente vê muita promoção, só que, vê um i7 e não olha qual que é a versão dele. E aí, acaba comprando o gato por lebre. Tu poderia pegar um notebook com uma tecnologia muito melhor. Aqui a gente tem os 3D Marks, então a gente tem todos os testes, ó. Parte de desempenho gráfico por core, multicore, single core, ó. Então a gente tem vários testes, ó. E todos, ó. Tirando um aqui, ó, que o i7 é um pouquinho melhor. Mas o resto, ó, é disparado o ganho do i5. Então, o que acontece? Tu tem que analisar muito a hora que tu for comprar um notebook. Então, depois que tu ter definido as tuas configurações baseado no que tu vai usar, baseado em tudo que eu te passei até agora, tu vai colocar lá, bom, eu vou usar para isso. Ok, chegamos ao ponto de definir os modelos que eu vou procurar. Então, para uma pessoa que vai usar para todos esses recursos, o que eu recomendaria? Pensando em custo-benefício, tá?
Um notebook com processador i5 da 10ª geração, 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB e com suporte para expandir memória RAM e para botar SSD M2, para no futuro tu poder fazer o upgrade e ter um notebook mais rápido ainda e que vai te atender às tuas performances por um bom tempo. Então, o que eu fiz? Para a gente não perder muito tempo, eu separei dois modelos, um da AMD e um da Intel, e separei duas marcas, um da Samsung e um da Acer, para mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar como vocês pesquisam no Google baseado nas configurações que vocês precisam. Então, aqui ó, eu vou pegar o Acer, tá? Que vem com o i5 da 10ª geração. O mesmo i5 que a gente fez os testes ali, fez as comparações antes, para ficar mais fácil a analogia para vocês. Aqui embaixo tem todas as especificações, que ele é um Intel Core i5 da 10ª geração. Aqui ele fala ó, que o slot livre... Deixa eu tentar tirar isso aqui que não sai. Aqui, pessoal, saiu. Então, aqui ele vai me falar um pouco, vai falar o que ele pode armazenar. Aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, dê um upgrade no seu trabalho. Este modelo possui capacidade para instalar melhorias de HD e SSD. Slot livre para M2 2280, que é o modelo do SSD M2. Compatível com SSD PCI VMe-G e o modelo dele. Ele suporta até 512 GB. Não acompanha o produto. Slot ocupado, compatível com HD SATA 3, 2.5 mm, que é o tamanho, e suporta até 2 TB. Ele vem com 1, então tu poderia trocar no futuro, tirar o de 1 TB e botar de 2, que ele vai conseguir fazer a leitura. Aqui fala um pouco da tela, que tem teclado numérico. Aí aqui fala as conectividades, que ele tem Bluetooth, tem o porta USB, autonomia, então tu vai olhando todas as especificações. Agora a gente chegou na parte crucial para tu decidir a performance do teu computador. Então vamos lá, ele vem com Windows original, Windows 10 Home, ele vem com Intel Core i5 da 10ª geração, aqui as frequências, o turbo, tem o cache, que é o mesmo modelo lá que eu mostrei para vocês antes. Aqui ó, ele diz ó, 8 GB de memória RAM, que são 4 GB de memória soldada, e ele tem mais um módulo de 4 GB, é memória DDR4 e tem até 2.400 de velocidade, tá? Que é uma excelente velocidade para uma memória DDR4. Se tu pegar uma memória DDR3, ela é 1666 MHz. Então ela é muito mais lenta do que essa memória. E ele é expandível até 20 GB e tem um slot livre. Esse slot livre aqui, ele é ocupado por esse pente de memória de 4 GB. Então tu tem que tirar o pente de 4 GB para colocar um de 16 com os 4 somar 20. Aqui ele diz um HD convencional, a SATA 3, 5400 a velocidade. Aqui dá dos upgrades. Aqui a gente tem o tamanho da tela, que é 15.6. Aqui ele diz, ó, Intel UHD Grand Prix com memória compartilhada da memória RAM. Isso quer dizer o quê? Que ele tem placa de vídeo integrada. Quem gerencia é o nosso processador, que eu falei lá no início. Aqui a gente tem outra observação. Este produto não possui CD e DVD. GPU e CPU são soldadas na máquina. Quer dizer o quê? Que tu não consegue trocar o processador. Alguns computadores mais antigos tu conseguia trocar o processador porque ele não vinha soldado. Ele vinha num slot, num socket, tu conseguia tirar e fazer a troca. Daqui a pouco se pegasse, tinha modelos que compartilhavam a mesma placa, só mudava o processador e aí tu conseguia fazer isso. Mas era meio inviável, tu tinha que ter meio que sorte para conseguir fazer isso, sabe? Mas era possível. Hoje em dia soldado é bem mais complicado. Então, baseado nessas configurações, atenderia o público para um uso leve intermediário, tá? Se tu tiver condições, pega um i7 e assim por diante. Sempre podendo fazer uma comparação usando esse site para tu ter uma ideia do que tu vai precisar de recurso. Mas aí deve ser perguntando, Rafael, mas como é que tu chegou a essa conclusão que eu preciso dessas configurações? Primeiro, baseado em quantos programas mais ou menos tu me falou que tu vai usar ao mesmo tempo. Então, um i5 atende ok e sobra espaço. Um i3 dá também, mas estaria no limite. Recomendaria pegar um i3, tá? Ou um i3 não, desculpa, um i5, para tu não ficar com gargalo no futuro, para tu poder fazer os upgrades e ter uma máquina mais rápida ainda no futuro. Depois disso, o que tu vai fazer?
Vamos supor que tu vai usar algum programa específico. Aqui eu vou usar um programa um pouco mais complexo. Eu vou usar o CorelDRAW, que ele serve para criar logos e parte gráfica, né, parte de design. Então, o que eu vou fazer? Isso serve para jogo, serve para programas específicos. Tu vai vir e vai botar aqui, requisitos para usar o CorelDRAW 2020, que é a versão que eu quero usar. Aqui, ó, pessoal. Demorei um pouquinho para achar, mas está aqui, ó. Requisitos de sistema, no próprio site da Corel, tá? Então, aqui que ele está dizendo, ó. Então, o sistema operacional Windows 10, 8, edição 32 ou 64 bits. O que é a diferença do 32 e 64 bits? 32 bits ele vai conseguir suportar memórias até 3 GB. O 64 bits vai até 128 GB, que consegue processar, isso dependendo se a máquina, a placa-mãe, o processador tiver suporte para aguentar toda essa quantidade de memória. Mas hoje em dia a grande maioria dos equipamentos já vem com base de processamento e sistema operacional 64 bits, tá? Então, aqui embaixo ele vai dizer, ó, Intel Core i5, i3, i5, i7 e 9, ou AMD Razer, na versão que daí é AMD Razer 3, 5, 7 e 9. Threadripper. Aqui placa de vídeo tem que ser compatível com esse Optane CL 1.2. Hoje em dia a grande maioria das placas tem essa compatibilidade, tá? Isso aqui não é uma coisa que vai te limitar. O que tu precisa ter em base aqui é processador. Quanto de memória RAM precisa? 4 GB. Quanto de espaço em disco? Então a gente tem um TB, também tem. Resolução da tela, TDI, aqui é já uma parte mais técnica. Para quem vai realmente trabalhar com isso, precisa ver a questão de resolução e de questão da qualidade da tela, tá? Mas isso é uma parte mais avançada. Se quiser eu faço um vídeo falando sobre isso. Então aqui basicamente é espaço em disco, memória RAM, se precisa de placa de vídeo dedicada e processador. Então se a gente pegar esse modelo da Acer, ele suporta, ele vai rodar o Corel. Agora vamos evoluir aqui um pouquinho mais. Vamos botar aqui o Photoshop, requisitos do Photoshop. E aí ele vai mostrar pra gente. Então o que acontece? Baseado nos programas que tu vai usar, que tu pretende usar, tu vai começar a olhar. Aí vai olhar lá, vai olhar o Photoshop, vai olhar o Corel e vai olhar o Premiere. Dos três, o que mais consome recurso é o Premiere. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar toda a tua configuração baseado no Premiere. Por quê? O que está abaixo vai rodar tranquilo, tu entendeu? Caso tu queira, por exemplo, rodar os dois ao mesmo tempo, se é a tua necessidade, aí o que tu pode fazer? Baseado, vamos supor, se os dois precisam do i5, tá? Para rodar bem, tu vai ter que pegar pelo menos um i7, um i9, para tu poder rodar os dois, e mesmo assim pode ser que tenha um pouco de gargalo, daí tem que somar memória. Se os dois precisam de 4, tu bota mais o sistema operacional, tu bota 12 GB ou 16 GB, 20 GB, e aí tu sempre vai botar um pouco a mais para tu ter uma maior liberdade. Junto com, daqui a pouco, botar um SSD M2 para te dar mais rapidez para abrir os projetos. Então tudo isso vai baseado, tu sempre vai pegar do software que requer mais recursos. O Word, o Excel, navegador, isso são programas básicos. Tu pegar um Pentium Dual Core hoje e botar um Windows 10, tu vai conseguir rodar. Claro, não vai ser com uma extrema velocidade, mas vai rodar. Se tu pegar um i3 de entrada, vai rodar todos esses programas. Só que tem que muito depender para onde que tu quer chegar. Então daqui a pouco, se tu quer evoluir, quer gastar um pouquinho mais e pegar uma coisa que tu vai ter mais tempo, eu vou te dar um exemplo do meu Note. Meu Note é um i5 da segunda geração. Eu vou fazer 9 anos que eu tenho ele. Eu botei um SSD, botei mais memória. Se eu te der meu Note para mexer, tu vai dizer que tu tá mexendo com um notebook aí da 10ª geração com uma extrema velocidade. E é um computador que tem 8 anos. Então, tu consegue, com um computador bom, no longo prazo, claro, com os programas mais topo de linha, específicos, eles vão subir a performance, aí tu vai ter que trocar. Mas se tu comprar uma coisa um pouco melhor, tu vai conseguir ter esse gargalo e não vai precisar trocar a máquina tão cedo. Então, voltando aqui, eu tenho outro modelo aqui da AMD, que é um Razer 5. E esse modelo é basicamente igual ao outro, muda que ele é o processador da AMD, ele tem 2 GB de memória RAM e ele suporta
até 32 GB, sendo que o outro suporta até 20. Então ele tem um pouco mais de upgrades aqui contra o da Intel. Agora tu deve se perguntar, mas Rafael, e agora? Qual que eu pego? Bom, vai muito de custo-benefício. O Ryzen 5 e o Intel Core i5 desse Acer aqui, eles são praticamente iguais. Eu fiz aqui uma análise nesse site, eu já deixei pronto, ó, os dois notches da Acer, ó, os dois processadores são extremamente parelhos. Se tu olhar aqui, o i5, o Razer, desculpa, ele é um pouco mais rápido do que o i5. Mas a diferença é tão pouca que não chega a ser significativa. Tem gente que gosta da AMD, tem gente que gosta da Intel. Eu particularmente sempre tive Intel, tá? Se tu olhar aqui, ó, desempenhos gerais de testes, ó, o i5 tá um tequinho na frente. Mas tem algumas coisas, ó, que o Intel i5 ele tá na frente, ó. Aqui o Razer tá na frente no desempenho geral, ó. Mas algumas coisas, ó, o i5 ele ganha, ó. Mas na soma ele acaba sendo inferior um pouquinho, tá? Mas é coisa imperceptível que tu não vai notar pro uso que é voltado a esses notebooks, tá? Então tu sempre tem que analisar isso. Aí tu deve estar se perguntando, Rafael, aqui no início tu falou de placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada, ela vai te dar um gargalo maior para o teu processador, pela questão de que ele vai delegar essa função, não vai ser ele que vai ter que fazer esse processo de gerenciar o vídeo. E fora que ela vai ter muito mais potência e não vai ocupar a memória RAM do sistema, ela vai usar a sua própria memória RAM. E aí tu vai conseguir ganhar desempenho, porque a placa de vídeo ela vai ter um chip de performance voltado para vídeo, não vai ser uma coisa compartilhada aqui no processador. Funciona, pegar um i7 vai conseguir rodar algumas coisas legais, vai conseguir rodar um Core, um Premiere, vai, só que tem alguns efeitos, alguma coisa que tu vai ter limitação. Então se o teu negócio daqui a pouco é ter uma placa de vídeo, já parte para o notebook que tenha placa de vídeo. Nesse mesmo site aqui, ó, eu fiz uma comparação do seguinte, aqui nos requisitos ele pede, ó, 2 GB no mínimo e recomendado 8, os dois notebooks atendem. Aqui ele pede placa de vídeo, ó, uma GTX 1050 equivalente, recomendável uma NVIDIA, uma GTX 1660 ou uma Quadro T1000, tá? A Quadro T1000 tu não vai achar em notebook, tu vai achar essas duas aqui, tá? Tu não vai conseguir achar, porque essa aqui ela é uma placa de vídeo para desktop. Então, aqui, o que tu vai fazer? Ah, Rafael, mas eu não sei se vai rodar. Tu pode vir aqui, ó, no site do fabricante, pegar o driver aqui, ó, Intel UHD Grand Prix. E aí tu pode fazer uma comparação nesse site aqui. Nesse site aqui eu fiz com a GTX 1660 Ti móvel. Porque se tu não botar o móvel, na hora que tu fizer a pesquisa aqui, ó, tu botar, por exemplo, uma TX 2080 Ti, ela vai ser para PC. Aí quando tu descer aqui embaixo, ele vai dizer aqui que é para desktop. Aqui diz, ó, para notebooks. Aqui, ó, a data de lançamento, ó. Então, uma tá na lista de desempenho, essa aqui no valor 87 e essa aqui não tá no número 207. Então já dá para ver que essa aqui é bem melhor. Até pela numeração, né? 1660 para 1050, 1660 é uma superior, né? Tu poderia achar 1060, que ela é superior a essa aqui. Aqui, se a gente ver aqui embaixo, ó, tu vai ver que a 1660 Ti dá um baile na 1050. Ela é 45% mais rápida do que a 1050. Então, tu vai pesquisar aqui. Se tu quer saber, por exemplo, do processador aqui, quer saber essa placa de vídeo que vem integrada aqui da Intel, ela não vai ter uma performance relativamente boa, tá? Mas tu consegue talvez achar aqui. Eu não cheguei a fazer o teste, vamos ver se a gente vai achar ela. Intel UHD. Vamos esperar ele pensar um pouquinho aqui. Então aqui a gente tem vários modelos dessa Intel HDU Grand Prix, tá? Aqui ela tem uma sem nenhuma informação, que é o que aparece lá. Então nós vamos clicar aqui e vamos ver a diferença. Olha só a diferença, essa aqui está na classificação 217, essa aqui está na 2570. Então quer dizer o quê? Que ela é uma placa de vídeo extremamente fraca. Se a gente vier aqui no desempenho, ó, ela é 3000% melhor do que a placa que vem integrada no teu Acer. Daí tu vai dizer, meu Deus, então é horrível, não vai funcionar. Calma,
É só para tu ter uma comparação para quê? Se tu vai usar para um jogo, se tu vai usar para alguma performance, tu não vai conseguir ter o melhor desempenho. Quem vai sofrer um pouco vai ser o teu processador para dar conta disso, mas ele vai ter seu limite. E pode ser que quando tu vai renderizar um vídeo, criar um projeto grande, tu vai ter travamentos não por causa dos teus componentes como processador, memória, vai ser por causa da tua placa de vídeo. Então, por exemplo, aqui, o meu computador tem uma Intel Grand Prix aqui, uma placa de vídeo integrada, e é da segunda geração. Eu consigo editar vídeo, claro, com um projeto simples, consigo mexer no Core, no Photoshop, tranquilo. Funciona para projetos leves, para o que eu preciso ele me atende. Agora, para um profissional que vai trabalhar com isso, ele já tem que partir para uma GTX 1660, pegar um notebook já com essa configuração. Aí a gente já parte para configurações de computador mais topo de linha. Então, se tu tiver a possibilidade de precisar, tu sempre faz essa pesquisa de aplicativo para tu achar os requisitos mínimos e máximos para ver se atende às configurações. Agora eu vou dar uma dica para questão de valores. Por exemplo, a gente tem esse modelo aqui da Acer. Tu viu que aqui no site da Acer ele tá indisponível, né? Mas aqui a gente encontra ele por R$ 3.799. Aqui, nesse busca-pé, a gente consegue fazer o quê? A gente bota o modelo do equipamento, isso serve para qualquer produto que tu for procurar, tá? E se tu vier aqui embaixo, ó, histórico completo, o que vai acontecer? Ele vai te mostrar o histórico nos últimos 40 dias, e se eu botar nos últimos 6 meses, ele vai me mostrar o valor que ele estava antes. Então, se a gente olhar em maio, lá no início do ano, ele estava 2.749. Hoje ele está 3.799 e alguns dias atrás ele estava ali entre julho e agosto ele estava 2.999. E aqui ele foi subindo. Alguns dias atrás, aqui até dizia, ó, o preço dele estava 3.348,99 centavos. O notebook ele subiu bastante de valor. Tudo subiu bastante de valor por causa, né, da situação que a gente está vivendo esse ano. E como está tendo falta de peça no mercado, a gente acaba pagando mais caro, porque é questão da procura e da oferta, né? Então a procura está muito maior e aí a gente não tem tantos modelos e tem poucos produtos, aí acaba subindo o preço. Hoje, nessa fase não estaria muito bom para comprar equipamento, mas ainda tu consegue encontrar uns equipamentos bons. Pô, um computador com processador, por exemplo, um Razer 5, uma tecnologia nova. Por exemplo, um Intel i5, aqui está 4.000 e pouco, no site da Magazine está por 3.649 a prazo e à vista 3.400 e alguma coisa. Bom, um notebook com a 10ª geração. Se tu for procurar com placa de vídeo, vai subir valor, o notebook vai para 5, 6 mil, até 9 mil reais. Tem no computador, a gente chega no notebook aí até 20 mil reais, dependendo da performance que tu pegar. Por exemplo, tem esse Samsung aqui, ó, é a mesma configuração do Acer da Intel. Tá no Magazine Luiza por 3.400, também tem bastante recurso, ó, processador da 10ª geração, também dá para fazer o upgrade. Então a gente tem notebooks excelentes com preços aceitáveis ainda, não tá fora. Só que tem que cuidar muito o seguinte, ó. Se a gente vier aqui pesquisar Intel Core i5, aqui ele já puxou, já tinha feito uma pesquisa com uma 1660, eu vou pesquisar só assim, sem placa de vídeo, para vocês verem os resultados que a gente consegue aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma sondada aqui, ver o que aparece pra gente. Outra questão que vocês têm que cuidar é o seguinte: muito fabricante, eles lançam vários modelos iguais, só mudam as configurações. E aí vai mudar o seguinte, ó, ele vai se chamar Samsung Box X30 e aqui tem esse código aqui, ó. Esse é o modelo exato do computador. Se mudar uma letra aqui, pode mudar alguma configuração, como mais memória, menos memória, uma placa de vídeo com SSD, sem SSD, sem HD e com SSD, então tem que cuidar muito isso. Aí você faz isso direto. Às vezes tu vai procurar A315, que é o início do notebook, o modelo, Aspire 3 A315, vai mudar aqui o final e vai mudar toda a configuração. Esse modelo aqui tem um que vem sem HD, já com SSD M2, que eu não recomendo porque ele não vem com cabinho pro HD e depois é difícil de achar. E aí então vale mais a pena tu pegar o inverso, que daí para fazer o upgrade do SSD M2 é mais barato do que comprar ele com os dois, porque existe o modelo com as duas possibilidades, com SSD e com o HD, tá? Vamos ver se carregou aqui, ó. Então aqui, ó, vamos dar uma pesquisada. Aqui é o modelo 5.
Vamos pegar esse Asus aqui para olhar, esse é da geração. Vamos pegar esse outro modelinho aqui, vou pegar esse outro aqui. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente tem um i5 da 8ª geração, tá? Aí vocês podem pegar o modelinho dele aqui, ó, e fazer lá a comparação. Ele tem uma velocidade boa, o clock de base, o clock do turbo, 6MP de cache. Ele tem 8 GB de memória RAM. Outra coisa que eu vi, ele tem placa de vídeo dedicada, ó, uma GeForce MX 110, que vocês podem vir aqui pegar. Outra questão que deve confundir vocês, esse GDDR5 é a tecnologia para memória RAM da placa de vídeo, tá? Que ela é um pouco mais rápida do que a memória RAM do computador, então ela tá um pouquinho mais na frente. Isso também para desktop vai funcionar. Aí aqui ele tem as entradas, aí teria que pegar esse modelo certinho, entrar no site da Lenovo, ver se ele tem slot para SSD M.2, se ele tem espaço para botar mais memória. Então tudo isso tu teria que fazer essa pesquisa. Mas se tu for ver aqui, ele custa 3.600, é um processador da 8ª geração. A única vantagem dele aqui que ele tem uma placa de vídeo dedicada. Mas essa placa de vídeo não é das melhores, tá? Porque eu já conheço, ela não é ela fica abaixo uma GTX 1050, por exemplo. Então teria que ver se pra ti isso aqui vai fazer diferença, se não valeria tu pegar aquele ou pegar uma com 1050. Por exemplo, se tu não vai usar placa de vídeo, pega o da Acer ou da Samsung ali, que tu vai estar com um processador mais novo, vai ser mais rápido do que esse aqui, te dou a certeza. Tem que cuidar muito isso, porque tem muita promoção de notebook barato, só que com processador mais antigo. Esse aqui é o mesmo modelo. E aí tu acaba pegando um notebook com uma tecnologia antiga, pagando o preço. Daqui a pouco tu poderia pegar um processador da 10ª geração. Então, pessoal, basicamente é isso. O vídeo ficou longo, mas assim vocês conseguem entender 100% de como funciona um computador, um notebook, e como tu vai se basear para pegar as configurações para o teu uso. Tá? Eu vou descompartilhar minha tela. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer sugestão, também aqui bota nos comentários, a gente sempre está lendo e respondendo aí o pessoal. A gente se vê, até uma próxima, um forte abraço e fui!